Deus, por outro não, porque sou a única saída. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai por outro mais não, porque sou a única saída. Vem para mim, eu te levarei, e lá no céu para o meu Pai te apresentarei. Vem para mim, eu te levarei.